Entrou mais alguém aqui, deixa eu ver. Não entrou mais ninguém. Então vamos lá. Então aqui, ó, semana um. Se você não estiver vendo também, você pode falar, tá? Tá bom. Então vamos lá. Unidade temática, ó. História, tempo, espaço e formas de registro. Então o que, que a gente vai estudar? A gente vai estudar o que, que é tempo histórico, o que são os espaços e as formas que as pessoas registram isso. No caso, normalmente são as escritas. Por exemplo, pode ser. Ó, José Anselmo. E aí, José, vamos lá? Então, eu vou começando a aula agora. Daí, qualquer coisa, se você quiser ver ela de novo, eu vou colocar o link para vocês aí, tá? Para vocês verem lá no YouTube. Então, essa aula está sendo gravada. Depois, caso vocês percam alguma coisa, daí vocês vão lá no YouTube e dá uma olhada. Beleza? Certinho? Vamos lá. Eu vou começar o pet aqui com vocês. Ó. As habilidades. Isso aqui serve mais para os professores, tá? Isso aqui, ó. Então, lá, identificar diferentes formas de compreensão da noção do tempo e de Oi. periodização dos processos históricos, Tá. continuidades e rupturas, separando os marcos referenciais dos períodos históricos. Outra coisa também que a gente vai analisar é identificar a gênese da produção do saber histórico, analisar. Então, isso aqui é mais para o professor, tá? Não precisa ficar. Ah, professor, eu não sei o que é essa palavra e tal. Não sei se vocês não precisam ficar preocupados, não. Conteúdos que se relacionam. Então, ó, tempo e história, o tempo as unidades de medida, instrumentos de medição do tempo. Então, a gente vai falar bastante de tempo, tá? Como eles são divididos, ser período. Professor, Pode falar. é pra ligar a câmera? Não precisa ligar, não. Pode só ficar no áudio. Daí, quando você quiser falar, você libera o áudio seu. Então, você Tá bom. pode deixar no mudo, desde que não atrapalhe eu ficar ouvindo, por exemplo, alguém chamado, coisa assim. Certo? Certo. Então, José, vamos lá. desliga o microfone. Ah, o Zé tá. Ah, não, o Zé tá desligado. Então, aqui, ó. Interdisciplinaridade. São as outras matérias que também fazem parte disso que a gente vai estudar hoje. No caso aqui, a geografia e a matemática. Então, vamos começar lá. Aqui tem uns textos, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre os textos, o que, que estão falando certinho. Depois aqui tem algumas, como se fosse uns desenhos assim para explicar o que, que acontece. Que eu vou explicar também com vocês. E aqui embaixo as atividades. Igual os outros pets que vocês já estão acostumados, né? Então tem ó, número 2, 3 e o 4. A gente vai fazer esses 4 exercícios juntos. Então vamos para os textos aqui, ó, para a gente ver o que está escrito. Então, ó, o tema: a produção e o conhecimento histórico. Ele está falando assim, ó, caro estudante, nessa semana você perceberá que as sociedades humanas têm maneiras diferentes de compreender o tempo, de marcar sua história. Assim, por exemplo, a divisão histórica em antes de Cristo e depois de Cristo tem sentido para os povos ocidentais cristãos. O que ele está falando aqui? A gente está no ano de 2021. Só que os chineses, por exemplo, estão no ano 3000 e tanto. Só que os judeus estão no ano 4000. Então, o que acontece? Dependendo dos povos, onde eles moram tal, eles estão num tempo diferente. Então, professor, como assim estão num tempo diferente? Por que que acontece? O AC e o DC aqui, ó, antes de Cristo e depois de Cristo, eles consideram o ano zero como o nascimento de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nasceu e eles contaram como zero. Então, o que quer dizer esse 2021 para a gente? Quer dizer que Jesus Cristo nasceu há 2021 anos atrás. Vamos supor que na minha religião eu considero o nascimento meu como o marco zero. Eu nasci em 1989. Então, o zero seria quando eu nasci. Então, a gente estaria, segundo o meu calendário, a gente estaria no ano 31. Entenderam? Então, o que acontece? Você vai lá, você pega o nascimento de alguém, ou alguma guerra, por exemplo, que teve, e você começa a contar o tempo a partir daí. Beleza? Então, é isso que ele está explicando. Então, aqui, ó. Alguns marcos históricos, contudo, são convencionalmente aceitos pelos pesquisadores. Além disso, você
compreenderá que a construção da narrativa histórica está relacionada às fontes e às formas de registro das sociedades, em diferentes épocas e se realizavam. Cada sociedade possui uma forma de registrar sua história e isso interfere na sua maneira de compreender a narrativa histórica, o espaço histórico, o tempo histórico. Portanto, a história tem também a, a história tem também a sua história. A cada produção histórica pertence a um tempo. Identificar diferentes fontes históricas, documentos escritos, depoimentos orais, fotografias, objetos e edificações significa perceber que a diversidade de documentos históricos possibilita conhecer outras dimensões da vida humana. E conhecerá ainda que o documento não é a expressão da verdade absoluta, indiscutível, e por isso ele deve ser contextualizado e criticado. Porque quando, como, por quem e para quem foi produzido e confrontado com outros documentos. Então ele está falando aqui o seguinte: se eu escrever assim, o José foi o menino que estudou em Monsenhor até o sexto ano. Então eu escrevi uma coisa errada. Só que vamos supor que eu escrevi isso e 50 anos depois vocês vão lá e ler essa carta que eu fiz. Daí vocês podem chegar em mim e falar: professor, mas eu não estudei até o sexto ano. Eu estudei até o terceiro ano lá na escola. Então o que acontece? Eu fiz um registro histórico, eu escrevi uma carta e essa carta está errada. Professor, mas isso pode acontecer? Pode acontecer. Até com pessoas assim importantes. Vamos supor um imperador lá na antiguidade, ou alguém que escreveu uma carta para alguém mentindo alguma coisa. Isso são todos documentos. Só que se são verdades ou não, isso aí cabe a gente hoje em dia julgar, certo? Eu acho que esse texto é um pouquinho mais complicado, mas os exercícios vão descomplicar para vocês. Eu vou ajudar vocês a resolver. Então, recapitulando, a história é uma ciência que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. Então, o que a história estuda? Tudo que o ser humano fez no passado. Então, por exemplo, eu estudei na faculdade, eu já trabalhei em vários lugares, eu, como vocês também, estudei no sétimo ano, isso há bem tempo atrás. Então, eu também tive uma história. Então, isso faz parte da minha história. E como que eu lembro disso? Se eu pegar um caderno, por exemplo, meu, achar um caderno lá numa gaveta, quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade, eu vou recordar daquilo que eu já vivi. Então, isso para mim é um documento. As fotos, quando eu era criança. Então, tudo isso é um documento que faz parte da minha vida. Então, por isso que ele fala aqui, ó, estuda as ações, que é o que eu estou grifando, né? Estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. Então, eu tive esse tempo, hoje eu estou com 31 anos de idade, e antes eu tinha foto, eu tenho algumas coisas escritas, então isso tudo são os meus documentos, que falam sobre a minha vida. Então, lá. Dessa forma, o seu objeto de estudo são as pessoas e suas relações coletivas e individuais em diversas sociedades em períodos variados, considerando desde o surgimento do ser humano primitivo, que aqui está falando lá dos homens das cavernas, até os dias atuais. Então, hoje em dia, gente, vocês mesmos têm fotos de vocês eram crianças, quando vocês brincavam com seus primos, etc. Então, isso tudo são os seus documentos. Isso faz parte da vida sua. Por se tratar de uma ciência, a história utiliza um método de estudo pautado na análise e interpretação de fontes históricas. Então, professor, o que é uma fonte histórica? Isso que eu acabei de falar. Uma foto, uma carta, um quadro que alguém pintou, por exemplo, pode ser uma fonte histórica. A própria casa suas também carrega história, entendeu? Então, por exemplo, a casa suas com certeza não é igual a 10 anos atrás. Então, você pode ter feito um quarto novo, um banheiro novo, reformado uma parede. A própria casa muda com o tempo, igual a gente. Então, isso porque a análise dessas fontes possibilita a formulação de uma teoria sobre os acontecimentos do homem no passado. Então, se você vê suas fotos e o que você escreveu no passado, fala muito do que como você é hoje no presente. Então, o que você gostava? Você, por exemplo, eu gostava de comer brigadeiro na festa. Então, às vezes vai ter uma fotinho lá que você com brigadeirinho na mão. Daí outra foto você anda de bicicleta.
Então você gosta de andar de bicicleta. Então isso fala o que você é hoje. Então vamos lá. A análise do passado contribui para que possamos construir e entender nossa própria identidade, tá vendo? Ó, eu gosto de andar de bicicleta, tem uma foto lá minha, quando eu era pequeno, andando de bicicleta. Então, isso é minha identidade, isso que eu gosto de fazer, isso cabe a mim, entendeu? Diante, de, diante disso, estudar a história possibilita que o sujeito construa um domínio sobre a sociedade do presente com base na compreensão da sociedade do passado, tornando necessário interrogar o tempo que já passou e a partir do tempo atual. Por isso, é fundamental utilizar memória histórica, que ajuda na reflexão dos vestidos. Preservar a memória histórica é resgatar e afirmar a identidade coletiva para a construção da cidadania. O professor não entendia o que é memória coletiva e nem memória histórica. Aí em Monsenhor, ou em Águas Claras também, o pessoal lá de Águas Claras também mora no distrito. Vocês têm festa de santo, vocês têm a festa da comunidade, aí de padroeiro São Caetano. Então isso faz parte da memória. Seus pais podem ter participado dessas festas, os seus familiares, seus primos, seus avós e tudo mais. E quando você vai, às vezes, na casa de um avô e de uma avó, eles chegam e contam alguma história para você do tempo deles. Olha, filho, eu soltava pipa, eu brincava de peão, eu andava de cavalo. Então isso tudo é memória, isso tudo é história também. E isso não só de vocês e da família, mas de tudo. Por que que Monsenhor é daquele jeito? Por que que Monsenhor tem uma igreja tão velha? Entendeu? Então foi um lugar que o pessoal extraía muito ouro e até hoje extrai. Então isso tudo conta a história do distrito também. Não só as suas, mas vocês fazem parte dessa história do distrito. Então isso que ele chama de construção da cidadania. Que a gente chama na história também de pertencimento. Para onde você mora? Ah, eu moro em Monsenhor Horta. Mas como é a sua vida lá? A vida mais calma, mais tranquila. Por exemplo, os finais de semana eu posso andar a cavalo, ir numa cachoeira, eu ando de bicicleta. Se você perguntar, por exemplo, para um amigo seu que mora em Belo Horizonte, ele vai falar que a vida dele é diferente. Ele não anda a cavalo, que ele às vezes dificilmente anda de bicicleta, ele fica mais do que num apartamento, ele não mora numa casa. Então isso faz a construção da nossa cidadania. Certinho? Vamos lá para o esqueminha aqui, ó. Analise o esquema abaixo, destacando a relação entre história, tempo, memória, sujeitos históricos e identidade. Então aqui, ó, tem ciência, tem as fontes, e a fonte pode ser escrita, oral ou iconográfica. O que é iconografia? Né? O que isso quer dizer? As fontes são tudo que você pode pesquisar. Então você pode pesquisar, por exemplo, na escrita, um livro, um cartaz, uma carta. Você pode pesquisar essas coisas na escrita. História oral são o que os seus avós contam para vocês, por exemplo. Olha, no meu tempo era desse jeito, a gente brincava de tal coisa. Hoje a molecada vive no celular, então era uma coisa que seus avós não tinham, não existia celular na época. Então, história oral é aquelas que as pessoas te contam, certo? Iconografia, ícone, vem de quê? Vem de alguma coisa que a gente chama de concreta. Então, um ícone pode ser uma igreja, pode ser um quadro que alguém pintou, pode ser uma representação de um santo. Então, a iconografia também traz essas coisas para a gente discutir. Por exemplo, por que, que o santo tem armadura? Por que, que São Jorge tem uma lança e mata um dragão? Por que, que a igreja tem aquele formato? Então, tudo tem um porquê. Por que, que a igreja tem uma cruz, por exemplo, na ponta? Por que, que ela tem sino? Então, tudo tem um porquê. E a história é uma ciência que pesquisa os porquês do passado. Então, por que ela foi construída em Monsenhor e não em outro lugar? Por que tinha uma estação de trem e hoje não tem mais? Então, isso tudo a gente sabe através da pesquisa histórica, quando um professor ou um pesquisador estuda história. E memória? A gente tem os sujeitos históricos, que são todas as pessoas que a gente conhece, as que a gente não conhece, ou as pessoas até que morreram já. E ela tem diferentes formas de contar um tempo. O que é isso? Aqui o que eu expliquei para vocês. Lá na China estão no ano 3000 e tanto. Aqui a gente está em 2021. E os outros povos estão, às vezes, num ano maior ou menor que o nosso.
que isso quer dizer? Ele só tem uma maneira diferente de contar o tempo. Uns contam a partir de Jesus Cristo, outros contam a partir de um rei que foi importante para eles. Então, cada um tem um jeito de medir o tempo, certo? Vamos lá para os exercícios que às vezes vai ficar mais claro para vocês. Se vocês quiserem até participar, pode colocar o microfone aí, que daí vocês podem responder também as perguntas. E uma dica que eu posso dar para vocês, já vão respondendo no caderno. Então coloca lá, PET 1, volume 1, primeira semana, né? Que é aqui, ó, cabeçalho. Ó, primeira semana, PET volume 1, sétimo ano, história. Vocês podem colocar isso no caderno. Professor, Pode falar. uma pergunta. Você vai pôr essas atividades no aplicativo da Conexão Escola? Vou. No aplicativo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o link para vocês terem acesso a essa aula que vocês estão tendo hoje. Daí, caso vocês queiram assistir de novo, daí é só clicar lá que vai abrir o YouTube para vocês. Tá, então as atividades não vão estar não, né? Não, as atividades vocês vão fazer no caderno. Eu vou Tá, fazer junto com vocês agora. tá Daí, bom. se vocês quiserem mandar para mim para tirar dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar para mim até pelo WhatsApp, que daí eu respondo mais rápido para vocês. Tá bom. Lá Ô, no. Jorge, Pode falar. Jorge, o que eu ia falar? Você tem grupo, tipo assim, de WhatsApp, de história? Não, não tem grupo só de história, não. Eu estou usando o grupo seus lá mesmo. Porque senão vai ficar muito grupo para vocês acompanharem, né? E para mim também vai ficar difícil. Então, caso vocês Ah, queiram tirar entendi. dúvida, alguma coisa, vocês podem já mandar mensagem direto para mim no WhatsApp, não tem problema não. Por exemplo, você está fazendo essa atividade aqui agora. Ah, professor, eu não entendi essa atividade. Tira uma foto da atividade, ou manda para mim assim, ah, professor, eu não entendi a número 1 do PET 1 da semana 1. Eu vou lá, eu leio a questão, explico para vocês com áudio, ou mostro algum vídeo para vocês assistirem e tal. Certinho? Então vamos lá para a pergunta aqui, ó. As atividades, ó. Os fatos estão disponíveis para os historiadores nos documentos, nas inscrições e assim por diante, como peixes na tábua de um peixeiro. O historiador deve reuni-los, depois levá-los para casa, cozinhá-los, e então servi-los de maneira que atrai mais. Ele está falando aqui, ele está fazendo o que a gente chama de analogia. O que é analogia? Ele está comparando o serviço de um historiador como se fosse cozinhar. Então você vai lá, você compra o peixe, você leva para casa, você cozinha e depois você serve. Então lá, a pergunta: qual é o trabalho do historiador e de que maneira ele deve ser realizado? Então, a primeira coisa que o historiador faz, ele vai até as fontes. Ele pode fazer uma entrevista com uma pessoa, ele pode reunir, por exemplo, documentos escritos, fotos, fazer uma análise de alguma casa que ele veja que foi construída. E depois, o que ele faz? Ele cria o que a gente chama de narrativa. Ele escreve sobre aquilo. Por exemplo, o José, ele foi uma criança muito boa na escola, ele tirava boas notas. Daí você pega o boletim dele lá na escola e vê, mas ele era ruim em matemática, então ele tinha dificuldade em matemática. E hoje ele formou, vamos supor, em direito. Então ele gostava muito de português, muito de leitura e tudo mais. E hoje ele é um advogado. Então o que eu fiz? Eu peguei o boletim do José lá na escola, vi as matérias que ele gostava, certo? E hoje ele está fazendo direito. Daí o que dá a entender? O cara gostava de ler, ele gostava das aulas de história, das aulas de português, e isso fez com que ele escolhesse uma carreira para ele seguir o resto da vida, que era ser advogado. Então, o que está perguntando aqui? Ó? Qual é o trabalho do historiador? Vocês querem que eu dite ou vocês querem escrever por conta própria? Fala aí. Não entendi o que você falou. O que vocês preferem? Vocês preferem vocês escreverem a resposta, cada um escreve a sua, ou vocês querem que eu fale o que vocês querem escrever, como que poderia ser escrito? Por conta própria, eu acho. Eu também acho. Então, beleza. O que é o trabalho do Aí, historiador? Então, responde para mim. O que vocês entenderam? Pode falar, não tem medo de errar, não. Pode falar o que vocês entenderam.
o historiador, né, ele vai em busca de analisar fontes históricas, né? Isso. Daí o que ele precisa para analisar isso? A gente chama As de. ferramentas, né? Pode ser, mas a palavra certa é essa aqui, ó. Ó, Olha, mesmo. quer ver, ó? Deixa eu gripar ela para você ver aqui, ó. Vou achar aqui, ó. Ó, É todo mesmo, professor. Ele historiador busca de analisar as fontes históricas. histórico. Isso mesmo. Então vocês podem colocar assim: o trabalho do historiador seria analisar as fontes históricas para construir o quê? Uma história, uma narrativa. Então essa é a resposta. Entenderam? Certinho. Ou não? O senhor pode repetir, fazendo um favor? Posso. O papel do historiador, né, a função do historiador, é analisar as fontes históricas e construir uma história, contar uma história, né? Se vocês terminarem, vocês me falam aí. A gente parte para dois. Pronto. Pronto? Pode ir para dois? Pronto, professor. Prontinho. Vamos embora. Então, número 2 aqui, ó. A história está relacionada ao passado e também com as coisas do presente, ao cotidiano. Dessa forma, é necessário compreender que todos nós somos protagonistas desse processo de construção. Sendo assim, você deverá registrar, através de uma linha do tempo, o seu dia nesse contexto de pandemia. Então, o que ele está pedindo aqui? Vão fazer uma linha do tempo. Então, vocês colocam assim, ó, o dia tem 24 horas, né? Então, vamos supor que vocês acordaram 8 horas da manhã. Daí você põe assim, 8 horas da manhã. Escreve assim, 8 horas da manhã. O que você fez 8 horas da manhã? Ah, eu acordei e fui tomar café. Daí vocês colocam, sei lá, meio-dia. Ah, eu fui almoçar. Daí, 2 horas da tarde, tive aula de história. Entenderam? Que é uma linha do tempo. Então você vai registrar, Entendi, através de uma professor. linha do tempo, o que você fez no dia. Pode fazer, Mas isso aí é assim, mas, pessoal, vocês podem cada um mas fazer assim, a sua. professor, tipo assim, eu posso colocar o horário que eu acordei hoje? Pode. É a Ah, sua eu linha vou, do ah, eu tempo. vou, eu vou colocar 11 horas. Exato. 11 horas. Ah, eu acordei 11 horas e já fui almoçar. Pode ser também, não tem problema. Eles colocam assim, 11 horas, fui almoçar. Daí, sei lá, 1 hora da tarde, tive aula de matemática, por exemplo. Daí 2 horas, tive aula de história, que no caso vocês estão tendo agora. Daí, daí encerra com a aula de história, porque agora depois vocês não sabem o que vocês vão fazer. Não tem problema encerrar com a aula de história, né? Daí é só colocar isso aí nas linhas, assim. Daí já é uma linha do tempo. Quando vocês terminarem, vocês me falam para eu ir para 3. Terminei. Terminou? Sim. Pode terminar com calma, não tem problema nenhum. Tem tempo ainda. 20 minutos ainda, pra gente terminar. É o bom que nas aulas também vocês já vão fazendo os exercícios, entendeu? Daí vocês não precisam depois ficar fazendo exercício da minha aula, depois que termina, né? A gente vai fazendo junto. Daí os alunos os seus colegas que não conseguiram ver, daí eu coloco lá no YouTube, depois eles fazem os exercícios também. Professor, tipo assim, não é uma dúvida, mas. Não é uma dúvida, mas. Eu, quando o Cíntia me mandou o e-mail do aluno, eu coloquei certinho o e-mail.
e a senha. Aí, Ai, eu sou muito burro. Desculpa. É, Como é que chama? Eu fiz e apareceu lá pra mim, que é pra mim mudar minha senha. Aí Prontinho, foi, eu professora. Eu mudei. terminei de fazer aqui já. Beleza. Aí foi, como é que chama? Eu fui e mudei a senha, que Uhum. eu, que eu tirei a minha data de nascimento pra outra senha. Aí eu esqueci a senha tipo assim, eu tento acessar no meu computador aqui e não vai. Tipo assim, tá parecendo que é pra mim consultar o administrador, não sei. Isso. Aí Daí, tem como ver no Conexão Escola a senha? daí você vai fazer o seguinte: manda uma mensagem para Cíntia e fala assim: Cíntia, deu problema na minha senha e tal, eu mudei, só que eu não estou conseguindo entrar mais, eu perdi minha senha. Daí eles vão entrar lá no seu perfil e vão alterar sua senha de novo. Daí um conselho que eu te dou para você não perder de novo a senha: escreve no caderno, na capa do caderno, a senha sua. Daí você não perde, daí Então, toda vez você lembra. eu tava tentando várias senhas lá, tipo assim, que eu tenho minha senha padrão, aí não tava dando. Aí foi, eu coloquei uma. Eu não sei se era família ou João, sei lá, 32, 12, não Ah, sei. vai esquecer, não adianta. Isso aí. Senha, eu tenho 1 milhão de senhas, você acha que eu lembro de tudo? Esses dias eu fui sacar dinheiro, nem a senha do banco eu tava lembrando. Ai, ai, esse Daí, daí prejuízo. complica mais ainda, entendeu? Você não consegue sacar dinheiro sem a senha. Mas daí o que eu faço? Eu escrevo no papel, né? Só que como eu tô aqui preto, daí o papel tá na minha cidade. Vou ter que mandar meu irmão tirar foto pra saber a senha do banco. Mas manda Tá bom, mensagem pra Cintia e fala que você perdeu a senha, que daí ela te gera uma nova senha. tá bom. Beleza? Daí é só fazer isso. Beleza. Vamos para Obrigado. 3 aqui, ó. Esse aqui é legal. Ó. Os acontecimentos históricos possuem somente uma explicação? Tá perguntando. Só uma. Justifique sua resposta utilizando como referência a interpretação da imagem a seguir. O que vocês estão vendo nessa imagem? Vamos ver, eu tô curioso para saber. O que vocês estão vendo nessa imagem? Deixa eu ver aqui. Vou ampliar ela Não para você. sei. Parece uma. Ela sumiu também. Parece. Tá parecendo uma pessoa. Parece uma Sim, tá pessoa. parecendo, tipo assim, meio que uma montanha, só que. É uma pessoa, só que ela tá com a cabeça virada. Cabeça virada. Mas dá pra ver outras coisas, não dá? Ou só essa Sim. Dá. pessoa? Dá pra ver, tipo, sei lá, pode ser que uma pessoa olhe pra essa imagem e não consiga ver uma mulher de lado, assim, com um turbante, parece com uma pena. Né? Pode ser outra coisa, não pode? Eu Ah, imaginei parece uma. uma montanha. Eu imaginei uma montanha, tipo assim, a floresta aqui, as árvores pretas assim, Aham. e não sei. Se você Ah, mas eu virar a acho. imagem, se você virar a imagem, assim, de outro ângulo, dá uma olhada pra você ver se dá pra ver outra coisa. Eu virei de cabeça pra baixo, assim, e apareceu, tipo assim, um neném, não sei. É, É, parece um Pare, bebezinho. um bebê num lenço. um bebê Assim, não é assim, parece. parece. É isso mesmo. Então, o que ele tá perguntando aqui, ó? Os acontecimentos históricos possuem somente uma explicação? Sim ou não? Não. Então não. Liguei a Você vê câmera. que na imagem vocês conseguiram ver, além dessa pessoa, mais coisas? Ah, eu vi uma montanha, um bebê enrolado num paninho. Então, você consegue ver um tanto de coisa. O passado é a mesma coisa. Se eu ver vocês dois brigando na escola, por exemplo, eu vou saber quem que começou a briga? Não. Não. Pode ser que não saiba. Pode ser que, ele tem razão, o outro tem razão, um bateu nele, ninguém bateu em ninguém. Mas não dá para saber. Então a história é isso. Você vê o passado e você interpreta ele. Fala, o João brigou com o José porque um jogou chiclete no outro. Coisa que vocês adoram fazer. Daí o que Misericórdia. acontece? Mas quem que jogou primeiro? Você não sabe. Daí manda os dois para direção, conta que o José jogou primeiro, o outro conta que o João jogou primeiro. E aí? Quem que tá mentindo? Não sabe. Mas realmente Ué, ninguém vai. Tipo assim, realmente ninguém vai saber, porque a gente não sabe qual tá mentindo e qual tá falando a verdade, quem só tá falando começou a e quem não verdade. começou. É o que a gente procura as fontes. Daí você vai para os outros colegas. Fala, não, foi o João que tacou primeiro. Daí todo mundo fala a mesma coisa.
E todo mundo pode estar mentindo ou não, então você nunca vai saber. Então você É, vai lá, você conta uma história. Então o que acontece? O que ele está perguntando aqui? Ó? Justifique sua resposta utilizando como referência a interpretação da imagem a seguir. Então, primeira coisa que vocês vão responder: os acontecimentos possuem somente uma explicação? Não. Não. Você põe um ponto no final aí. Vai lá. Justifique sua resposta com a imagem. Pois a história tem várias o quê? Interpretações. Igual vocês fizeram na interpretação da imagem. Você falou que viu uma moça, depois o outro, parece que tem um bebê. Parece uma montanha. Então pode ser várias coisas. Então qual que é a justificativa? Que a história tem várias interpretações, várias explicações, não somente uma. Igual a imagem que vocês estão vendo aí. Aí pode escrever do jeito que vocês acharem melhor, que vocês entenderem, não tem problema não. Fica ditando a resposta também, daí a história o quê? a história tem várias interpretações. Igual a imagem que vocês viram aí. Igual a imagem da questão 3. Se eu copiar o que eu falo, não, pode escrever o jeito seus aí. Vou dar errado Tá não. bom. Eu pus um pouco diferente. Hum? Professor, Quando vocês terminarem, vocês falam. terminei, viu? Mas eu já volto, Acabei viu? já. Só vou pegar um copo d'água pra mim, tá bom? Vai lá. Já volto. Espera aqui. A gente vai para 4 agora. Oi, voltei. Então vamos embora. Então, número 4, a última questão aí, para a gente terminar hoje. Como cada uma das ciências auxiliares, economia, antropologia, arqueologia, geografia, podem contribuir para o trabalho de historiador? E aí, o que vocês acham? O que as outras ciências podem contribuir para um trabalho, por exemplo, de um historiador? Que quer saber o que aconteceu no passado. Fala sem medo de errar, vamos embora. Fala alguma coisa. E aí? Nada? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que saber, né, o que é economia, antropologia, arqueologia e tal. Economia é o estudo das finanças, do dinheiro, do comércio. Então a economia estuda isso. Então, vou dar um exemplo para vocês assim. Vamos supor que eu pego lá uma carta que está falando a quantidade de ouro que saiu de Ouro Preto, lá para o Rio de Janeiro. Então, eu vou pegar um documento que está falando sobre economia de Ouro Preto em 1700, por exemplo. A antropologia. A antropologia é o estudo do homem. Então, vamos supor que eu estou fazendo um trabalho de uma tribo indígena. Daí um antropólogo vai lá e escreve um livro sobre essa tribo indígena. Daí eu pego esse livro para escrever sobre ela também. Então, eu peguei como fonte um livro de um antropólogo. Ele falou o que os índios se vestiam, como eles caçavam, como que era a vida deles, etc. Arqueologia. Arqueologia é uma ciência que estuda o passado através dos vestígios como os fósseis. Então o arqueólogo vai lá, escava uma montanha, uma pedra, tudo mais, e acha lá uma ossada de um Tiranossauro Rex, por exemplo. Então, com isso, com aquele ossado, com aquelas pedras e tudo mais que ficam em volta, dá para saber a idade do bicho, dá para saber o que ele comia às vezes, dá para saber como eram os ossos dele, com quantos dentes eles tinham.
Então, pelos dentes dá para saber o que eles comiam, entendeu? Pode ver, cada animal tem um dente diferente. O cavalo tem um formato diferente, o nosso é diferente, o cachorro tem os dentes diferentes. Então isso o arqueólogo vai falar, por exemplo, o cachorro, ele come, antes de inventar a ração, é claro, ele comia carne. Por quê? Os dentes, os caninos que a gente chama, que a gente tem também, são maiores, para prender o animal. A gente já não tem esse canino grande. Por quê? Porque o homem passou por uma evolução e ele cozinha o alimento. Ele precisa mais caçar o alimento. Não precisa chegar, por exemplo, no campo e morder uma vaca. Não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai matar a vaca, ela vai para o frigorífico, ela é cortada, daí vai para o supermercado, você compra, cozinha e come. Então o homem não precisa mais desses caninos grandes. E a geografia, professor? A geografia estuda, por exemplo, vamos supor que lá em 1700 explodiu um vulcão aqui em Ouro Preto. Daí a geografia vai falar por que que foi, como que aconteceu isso, o que que aconteceu com as casas, com as pessoas, por que que o vulcão explode. Então a geografia vai explicar isso. Então elas podem contribuir para o trabalho do historiador, sim ou não? Você tem que responder, pelo amor de Deus. E aí? O que vocês acham? Pera aí, professor, eu tô escrevendo aqui ainda. Então vai. Mas eu tô escrevendo a resposta, você tem que dar a resposta por mim primeiro. Ah, Só responder sim ou não. Economia, antropologia, arqueologia, geografia contribuem para o trabalho do historiador? Sim ou não? sim. Ah, gente, o áudio caiu aqui, ué. O áudio Eu... caiu? Tá me ouvindo agora? Não, ele caiu sem ver aqui, mas... Pode voltar pra pergunta aí. Então, tá perguntando, ó, economia, antropologia, arqueologia podem contribuir para o trabalho do historiador? Sim, pode. Por quê? Eu posso falar minha resposta? Pode. Ó, para o historiador poder analisar determinados períodos históricos, seria necessário o auxílio de outras ciências, como a psicologia e as ciências sociais, por exemplo. Ai, Boa, isso mesmo. Isso aí, já tá bom a resposta. Tá ótimo. Não só essa ciência, o legal é que você falou outras, né? Psicologia, tem a sociologia, tem outras ciências também que podem ajudar o historiador, entendeu? Tem outras ciências que podem. Então, sim, ela pode contribuir, pois enriquece mais o trabalho do historiador. Você pode escrever desse jeito. Você pode escrever assim também, não tem problema. Pois essas ciências ajudam o historiador a compreender melhor o passado. Vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem. Beleza? Alguma dúvida aí nas questões? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Vocês conseguiram entender o que é, por que a profissão de historiador é importante, o porquê que outras ciências também fazem parte. Isso que é Sim. importante vocês entenderem. Beleza? Daí se tiver alguma dúvida, alguma coisa, daí vocês podem falar para mim também. Pode mandar lá no WhatsApp, se vocês quiserem, ou no próprio aplicativo